Coração das Trevas, de Joseph Conrad. Capítulo 1. A Nelly, uma escuna de cruzeiro, ondulou impávida, presa à âncora, sem o menor tremor nas velas. A maré já estava cheia, o vento era quase nada, e apontada rio abaixo, a única coisa que lhe reservava era esperar a vazante. O estuário do Tâmisa se estendia à frente como um canal interminável. Ao longe, céu e mar se fundiam em uma só cor. Nessa faixa luminosa, as velas bronzeadas das embarcações iam altas com a maré e pareciam inertes em grupos de lonas avermelhadas e pontudas, com seus mastros envernizados refletindo a luz. Uma neblina cobria as margens baixas que desciam para a imensa planície aquática do mar aberto. Acima de Gravesend, o ar era sombrio, ao longe parecia se condensar estático, em uma tristeza melancólica sobre a maior cidade do mundo. O diretor da companhia era nosso capitão e anfitrião. Nós quatro olhávamos para suas costas, com simpatia enquanto ele se debruçava sobre a amurada e olhava o mar. Não havia nada mais náutico do que ele em todo o rio. Parecia-se com um piloto de barra, o que para um marujo significa habilidade em pessoa. Era difícil entender que seu trabalho não era realizado na amplitude do estuário, mas atrás dele, dentro da escuridão melancólica. O que nos unia, como já sugeri, era o amor pelo mar. Além de manter nossos corações em harmonia por longos períodos de separação, tinha o efeito de nos fazer tolerar nossos anseios e até mesmo nossas convicções. O advogado, o melhor entre os antigos companheiros, tinha direito pelo acúmulo de tantos anos e virtudes ao único estofado do convés e estava deitado sobre o único tapete da embarcação. O contador trouxe consigo uma caixa de dominós e brincava de construir com as peças de ossos. Marlowe estava sentado de pernas cruzadas próximo à polpa, encostado no mastro da mezena. Tinha as faces encurvadas, pela pele amarelada, postura correta, aspecto solene e do modo como estava, com os braços largados e as palmas das mãos expostas, fazia lembrar um ídolo. O diretor, satisfeito com a firmeza da âncora, veio até a polpa e sentou-se entre nós. Trocamos algumas palavras preguiçosamente, em seguida o silêncio recaiu a bordo da escuna. Por alguma razão, não jogamos dominó. Estávamos meditativos e dispostos unicamente à serena contemplação. O dia terminava em tranquilidade silenciosa e benigna de luz imaculada. A própria névoa que cobria os brejos de Essex se parecia com um tecido transparente e brilhante, suspenso sobre as colinas e matas terra adentro, plissado até a beira da água em dobras sobrepostas. A escuridão a oeste, que parecia arredia a aproximação do sol, tornava-se cada vez mais escura sobre as montanhas. Finalmente, em sua queda arqueada e imperceptível, o sol se pôs. Seu brilho branco tornou-se um vermelho opaco, sem raios ou calor, como se fosse sumir de repente, atingido mortalmente pela escuridão que pairava sobre os homens. Logo uma mudança se abateu sobre as águas e a serenidade se tornou menos reluzente e mais profunda. O velho rio, em toda sua vastidão, permanecia calmo ao final do dia. Depois de séculos de bons serviços prestados à raça que povoava suas margens, esparramando na tranquila dignidade de um curso que levava os mais distantes confins da terra, olhamos para o respeitável fluxo sob a majestosa luz das lembranças imortais, e não havia a luz vívida de um mero dia que chega à parte inexorável. E de fato, nada é mais fácil para um homem que, como diz o ditado, seguir o mar com respeito e amor, do que evocar o grande espírito do passado sobre as praias baixas do Tâmisa. As correntes marítimas vêm e vão em seu eterno serviço, repletas das memórias dos homens e dos navios transportados de volta ao lar ou em direção às batalhas navais. Ele serviu a todos aqueles que orgulhavam a nação, de Sir Francis Drake a Sir John Franklin, todos cavalheiros, condecorados ou não, os grandes cavaleiros errantes do mar. Ele conduziu todos os barcos cujos nomes são como joias que brilham na noite do tempo, desde Golden Hind, que retornou com seus flancos bojudos recheados de tesouros, foi recepcionado pela rainha soberana e assim conquistou sua inigualável glória, até o Erebus e o Terror, destinados a outras conquistas que nunca retornaram.
Conhece como pouco as embarcações e os homens. Nele navegaram Deptford, Greenwich e Erith, aventureiros e colonizadores, navios reais e de carga, capitães, almirantes e os obscuros intermediários do comércio do Oriente. Os generais, comissionados das fragatas das Índias Orientais, caçadores de ouro ou de fama, todos passaram por essa correnteza, brandindo espadas ou tochas, mensageiros dos senhores das terras, portadores da centelha da chama sagrada. Tantas grandezas navegaram pela vazante daquele rio rumo às terras misteriosas e desconhecidas, os sonhos dos homens, a semente da igualdade, os germes dos impérios. O sol se pôs. O crepúsculo cobriu as águas e luzes começaram a aparecer ao longo das margens. O farol Champman, uma coisa de 3 pernas construída sobre uma piscina de lodo, brilhou forte. As lanternas das embarcações se moviam ao longe, um fluxo de luzes a subir e descer pelo canal. E mais longe ainda, na direção oeste, as partes altas da monstruosa cidade ainda se delineavam ameaçadoramente contra o céu. Uma sombra sinistra que cobria o dia e criava um brilho triste sob as estrelas. Este, disse Marlowe inesperadamente, já foi um dos lugares mais sombrios do planeta. Ele era o único de nós que ainda seguia o mar. O pior que poderia ser dito sobre ele é que não representava a classe. Ele era um marujo, mas também um errante, ao passo que a maioria dos marujos leva, por assim dizer, uma vida sedentária. Suas mentes são do tipo doméstico. Seu lar, o navio, sempre os acompanha. Assim como seu país, o mar. Os barcos são muito parecidos entre si e o mar é sempre o mesmo. Na constância que os rodeia, os litorais e os rostos estrangeiros, a dinâmica e imensidão da vida são coisas distantes, encobertas, não por uma sensação de mistério, mas por uma ignorância levemente desdenhosa. Não há nada misterioso para um marujo a não ser o próprio mar, o senhor de sua existência, tão insondável quanto o futuro. De resto, depois de um dia de trabalho, um simples passeio casual ou uma farra na praia basta para revelar o segredo de todo um continente que geralmente, após descoberto, não valeu a pena da busca. Os desejos de um marujo têm uma simplicidade evidente, a qual cabe tranquilamente em todo o seu sentido dentro de uma casca de noz. Mas Marlowe não era um marujo típico, caso aceitemos sua tendência à tagarelice. Para ele, o sentido de um episódio não estava dentro de si como a noz está dentro da casca, mas fora, envolvendo a história que o originou com a luz dos misteriosos halos lunares, os quais revelam na neblina e que só podem ser vistos em certas noites espectrais. Sua observação não fora nada surpreendente. Aliás, como invariavelmente ocorria quando algo era dito por Marlowe. A frase foi aceita em silêncio. Ninguém sequer se deu ao trabalho de resmungar. Logo, ele prosseguiu pausadamente. Estava pensando nos tempos antigos. Da primeira vez em que os romanos vieram, 1900 anos atrás, ou seja, ontem. Depois disso, a luz passou a brilhar neste rio. Vocês o chamam de cavalheiros? Sim, mas eles são mais como fogo de palha, um relâmpago. Vivemos no brilho dessa centelha, porém espero que ela dure até este velho planeta parar de girar. Ah, mas as trevas estavam aqui ainda ontem. Imagine o coração de um comandante, de uma boa... Como é mesmo o nome? De uma boa Tireme, no Mediterrâneo, após receber ordens repentinas de seguir para o norte. Cruzar apressado as terras gaulesas, ser colocado no comando de um desses barcos em que os legionários, que deviam ser talentosíssimos com suas mãos, costumavam construir as centenas em 1 ou 2 meses, se é que podemos acreditar nos livros. Imaginem ele aqui, neste fim de mundo. O mar cor de chumbo, o céu cor de fumaça, um barco que parecia uma sanfona. Subia este rio com cumprimentos, encomendas ou sei lá o que mais. Bancos de areia, brejos, florestas, selvagens. Quase nada digerível para um homem civilizado além da água do Tâmisa para beber. Nada de vinho falerno, nem possibilidade de atracar. Aqui e ali um acampamento militar perdido na vastidão, como uma agulha no palheiro. Frio, neblina.
Tempestades, doenças, saudades e morte. Sim, a morte à espreita no ar, na água, na mata. Eles devem ter morrido aos montes aqui. Ah, claro, ele conseguiu. Se deu muito bem, disso não tenho dúvida. E nem pensou muito sobre o assunto, talvez só depois para se gabar das coisas pelas quais passou na vida. Homens desse tipo eram corajosos o bastante para encarar as trevas. E talvez ele se empolgasse com a chance de ser promovido para comandante da frota de Ravenna. Caso tivesse boas relações em Roma e sobrevivesse aos rigores do clima. Agora pense em um cidadão decente, vestindo sua toga, talvez um tanto arrogante, sabe? Quando cheguei aqui para se aproveitar da presença de algum magistrado, ser um coletor de impostos ou um simples comerciante a tentar a sorte. A porta no brejo, marcha na floresta. E em algum posto do interior percebe que está cercado pela selvageria completa. Toda aquela natureza misteriosa e viva que habita a floresta, as selvas e os corações dos selvagens. Não existe uma cartilha para esses mistérios. Ele precisa conviver com o incompreensível, o que não deixa de ser abominável. Mas também há uma fascinação que acaba por tomá-lo. O fascínio pela aversão, entendem? Imaginem a onda de arrependimento, a vontade de voltar, a indignação impotente, a resignação e o ódio. Ele fez uma pausa. Pensem. Continuou estendendo o braço para mostrar a palma da mão logo à frente de seus joelhos dobrados, o que fazia semelhante a um Buda sem roupas ocidentais e desprovido de sua flor de lótus. Pensem que nenhum de nós se sentiria exatamente assim. Nossa salvadora é a eficiência, nossa devoção à eficiência. Mas esses tipos não levam isso muito a sério. Não eram colonos. Sua administração consistia em saquear e acredito que nada mais. Eram conquistadores e para isso bastava a força bruta. Nada de se vangloriar, pois tal força não passava da exploração de uma oportunidade frente à fraqueza dos outros. Pegavam o que podiam pelo simples prazer da posse. Tudo se resumia à prática do roubo violento e ao assassinato, em primeiro grau, em massa. Esses homens abraçavam tudo isso cegamente, como é normal àqueles que encaram as trevas. A conquista da terra, que basicamente significa pilhar daqueles que têm um nariz diferente ou uma outra compleição física, não é muito atraente quando a observamos com atenção. O único atenuante é a ideia, uma ideia por trás de tudo. Não um pretexto emocional, mas uma ideia, uma crença altruísta nessa ideia. Algo que se possa construir para depois venerar e nos ajoelharmos diante dela oferecendo sacrifício. Parou de falar. Pequenas chamas vagavam pelo rio, verdes, vermelhas e brancas, perseguindo umas às outras, ultrapassando-se, juntando-se e cruzando-se. Depois separavam-se em diferentes velocidades. O tráfego da grande cidade continuava na noite que caía sobre o rio que nunca dorme. Observamos pacientemente, pois não havia mais nada a fazer antes do fim da maré. Somente após um longo silêncio ele continuou com uma voz hesitante. Acredito que vocês, meus amigos, se lembram de que me tornei um marinheiro de água doce por um tempo. Percebemos que estávamos fadados a ouvir mais uma das longas experiências de Marlowe, antes que a vazante começasse. Não quero incomodá-los demais com meu relato. Ele começou mesmo assim, demonstrando com essa observação a falha de tantos narradores que quase nunca percebem o que sua audiência quer ouvir. Mas para entender o efeito que aquilo causou em mim, precisam saber como cheguei aqui, o que eu vi, como subi o rio, até o lugar onde conheci essa pobre criatura. Foi o ponto mais distante de minhas viagens e minha experiência crucial. De alguma forma, havia uma luz ali que iluminou a mim e os meus pensamentos. Mas também era sombria e triste. Nada deslumbrante e nada clara. Não, nem um pouco clara. E mesmo assim parecia emanar algum tipo de luz. Como vocês se lembram, eu havia acabado de voltar a Londres depois de muito tempo no Índico, no Pacífico e nos mares da China. Uma boa dose de Oriente.
Por mais ou menos 6 anos eu vaguei, atrapalhando o trabalho dessas pessoas, invadindo suas casas, como se eu cumprisse uma missão civilizatória. Foi muito bom por algum tempo, mas logo me cansei de ficar no mesmo lugar. Então passei a procurar um barco, o que eu achava ser o trabalho mais difícil possível. Mas os barcos sequer me notavam. E também me cansei desse jogo. Quando jovem eu tinha uma paixão por mapas, olhava a América do Sul, a África, a Austrália por horas, me perdia nas glórias da exploração. Naquele tempo, ainda havia muitos espaços em branco sobre a terra e quando via algum e me parecia especialmente convidativo, embora todos pareçam ser, colocava meu dedo sobre ele e dizia: quando eu crescer, irei até lá. O Polo Norte era um desses lugares, me lembro bem, mas ainda não fui até lá, e talvez nem tente mais. O encanto se acabou. Há outros lugares espalhados pelos hemisférios, já estive em algum deles. E bem, não vamos tocar nesse assunto, mas ainda há um. O maior e mais vazio, por assim dizer, que sempre atiçou minha curiosidade. É verdade que agora não é mais tão vazio. Foi preenchido desde a minha juventude com rios, lagos e nomes. Não é mais um espaço vazio de belos mistérios, um retalho em branco sobre o qual um menino pode depositar seus sonhos de glória. Agora se tornou um lugar de trevas. Mas havia nele um determinado rio, um rio imenso, desenhado no mapa, que lembrava uma gigantesca cobra com sua cabeça pousada no mar e seu corpo sinuoso adentrando o vasto território. Sua cauda se perdia nas profundezas do continente. Ao olhar para esse mapa na vitrine de uma loja, fiquei encantado como uma ave hipnotizada por uma serpente, um passarinho inocente. Depois me lembrei de uma empresa comercial que explorava aquele rio. Caramba! Pensei comigo que era impossível que explorassem ali sem algum tipo de método para percorrer toda aquela água doce. Barcos a vapor. Por que eu não poderia comandar um deles? Caminhei pela Fleet Street, mas a ideia não me saía da cabeça. A serpente havia me encantado. Era uma empresa comercial com sede no continente, como vocês sabem. E eu tenho muitos amigos morando no continente, pois é barato e não é tão terrível quanto parece, segundo dizem. Me envergonho em contar que os importunei. Para mim, aquilo já era o início de minha jornada. Não era do meu feitio fazer as coisas assim, sabem? Mas segui meu próprio caminho, com minhas próprias pernas, sabendo aonde ir. Eu mesmo não acreditava naquilo, mas então, vejam só, senti que deveria chegar lá de um jeito ou de outro. Por isso eu os importunei. Os homens respondiam: meu caro, mas não faziam nada. Então tentei as mulheres, acreditem. Eu, Charlie Marlowe, botei as mulheres para trabalhar e para me arranjar um emprego. Céus, vejam vocês o tipo de força que me movia. Minha tia foi uma entusiasta desse meu projeto. Será um prazer. Conte comigo para qualquer coisa. Farei tudo o que puder. Que ideia sensacional! Conheço a esposa de um alto funcionário na administração que tem muita influência, ela me disse. Minha tia estava determinada a ir até o fim na missão de me colocar como a raiz de um vapor fluvial, se aquele fosse meu desejo, afirmou Marlowe e prosseguiu com sua história. Consegui uma entrevista, é claro, e bem rápido. Parecia que a companhia recebera a notícia do assassinato de um de seus capitães em uma rixa com os nativos. Era minha chance. Fiquei muito entusiasmado, queria partir imediatamente. No entanto, somente muitos meses depois, quando tentei recuperar seus restos mortais, é que descobri que a discussão original fora um mal-entendido por causa de galinhas. Sim, 2 galinhas pretas. Frisleven, esse era seu nome. Um dinamarquês achou que tinha sido passado para trás na negociação. Então ele desembarcou e surrou o chefe da aldeia com um cajado. Não fiquei surpreso ao ouvir aquilo, e ao mesmo tempo que Frisleven era o bípede mais gentil e tranquilo que conheciam. Certeza que era, mas já fazia uns anos que estava envolvido na nobre causa e talvez precisasse finalmente afirmar seu próprio valor. Ele bateu no velho negro sem piedade diante de uma multidão atônita, até que alguém, que disseram ser o filho do chefe, desesperado com os gritos do idoso, estocou o branco com sua lança. Ela perfurou facilmente o seu ombro.
Amedrontados, os nativos fugiram para a floresta, esperando todo tipo de desgraça. Ao mesmo tempo, o vapor que Frisleven comandava também fugiu em pânico. Acho que agora comandado pelo maquinista. Ninguém pareceu dar muita importância aos restos mortais de Frisleven até eu chegar e tomar seu posto. Mas eu não me esqueceria daquilo. Quando tive a oportunidade de me encontrar com o seu antecessor, o mato crescia entre suas costelas, tão alto que já cobria seus ossos. Estavam todos ali. O ser sobrenatural não havia sido tocado depois de caído. A aldeia estava abandonada, as cabanas escuras e deterioradas, rodeadas de cercas caídas. Era certo que uma calamidade havia se abatido sobre eles. As pessoas haviam desaparecido, o terror os dispersara para a mata, homens, mulheres e crianças, para nunca mais voltar. Não sei dizer qual foi o fim das galinhas. Imagino que a causa do progresso as tenha engolido. Contudo, em razão desse episódio, assinei meu contrato antes mesmo de achar que o conseguiria. Fiquei louco para aprontar tudo. Em menos de 48 horas já cruzava o canal para me apresentar aos meus novos patrões e assinar o contrato. Depois cheguei, após algumas horas de viagem, a uma cidade que sempre me faz lembrar uma lápide branca. Preconceito, é claro. Não tive dificuldade em encontrar o escritório da companhia. Era o maior da cidade e o principal assunto. Eles implementariam um império transcontinental e ganhariam muito dinheiro com o comércio. Era uma rua estreita e deserta, imensa nas sombras, casas altas, incontáveis janelas com venezianas, completo silêncio. O mato nascia entre o pavimento, imponentes entradas com pórticos à direita e à esquerda, imensas portas duplas entreabertas. Me embrenhei por uma dessas aberturas. Subi uma escada, encerrada e simples, árida como um deserto, e abri a primeira porta que encontrei. 2 mulheres, uma gorda e outra magra, sentadas em cadeiras de assento de vime, tricotavam lã preta. A magra se levantou e veio diretamente até mim, sem erguer os olhos ou parar de tricotar. E somente quando pensei que deveria lhe dar passagem, como fazemos ao cruzar com um sonâmbulo, ela parou e olhou para mim. Seu vestido era simples como um guarda-chuva. Virou-se sem dizer nada e me conduziu até uma sala de espera. Dei meu nome, olhei em volta. Mesa de reunião no centro, cadeiras enfileiradas contra as paredes. Ao fundo um grande mapa, novinho, pontuado, com todas as cores do arco-íris. A maioria era vermelha, melhor para se ver à distância, pois todos sabem que é ali onde o trabalho duro se realiza. Outro tanto de azul, um pouco de verde, respingos de laranja, e na costa leste, um retalho roxo indicando o local onde os felizes pioneiros do progresso bebem sua cerveja. Porém, meu destino não era nenhum deles. Eu seria enviado para os amarelos, bem ali no meio, e o rio estava ali, fascinante e mortal como uma serpente. Então uma porta se abriu e a cabeça branca do secretário, com sua expressão cansada e amigável, despontou. Um dedo magro indicou o caminho para outro cômodo. A luz era fraca e uma pesada escrivaninha repousava ao centro. De trás dessa estrutura apareceu uma figura pálida e roliça que vestia uma casaca. Era o chefe em pessoa. Devia ter 1,70 m, usava abotoaduras que certamente valiam milhões. Apertamos as mãos e ele murmurou algo vago. Parecia satisfeito com o meu francês. Bon voyage. Em menos de 1 minuto eu estava novamente na sala de espera com um amigável secretário, que era todo triste e simpático. Me deu documentos para assinar. Acho que assinei termos de sigilo comercial. De qualquer forma, eu não pretendo tocar nesse assunto. Comecei a sentir uma leve inquietação. Esses protocolos não me agradam e havia algo sinistro no ar. Era como se eu estivesse envolvido em uma conspiração. Não sei explicar exatamente. Algo estava errado. Fiquei feliz em sair dali. Na sala ao lado, as 2 mulheres tricotavam sua lã, incansáveis. Pessoas chegavam e a mais jovem ia e vinha para apresentá-los. A mais velha permanecia sentada em sua cadeira. Tinha um gato no colo e usava pantufas de algodão nos pés, pousados sobre um aquecedor. Usava um negócio branco na cabeça, tinha uma verruga na bochecha e os óculos cromados na ponta do nariz. Ela me olhou por cima das lentes. Seu olhar calmo e indiferente era perturbador.
2 jovens tolos e animados foram conduzidos e ela lançou para eles a mesma expressão rápida e tranquila. Parecia que sabia tudo sobre nós. Algo soturno se abateu sobre mim. Ela era estranha e trágica. Depois de muito tempo eu ainda me lembrava dessas 2. As guardiãs dos portões das trevas, com seu tricô negro como se fossem mortalhas. Uma conduzia todos para o desconhecido. A outra analisava os rostos animados e tolos com seus olhos velhos e calmos. Ave, velha tricoteira da lampreta. Morituri te salutant. Poucos daqueles que receberam seu olhar voltaram para contar a história. Nem metade deles, certamente. Havia ainda uma consulta com o médico. Uma simples formalidade, me garantiu o secretário com o ar de quem compreendia quase todos os meus temores. Logo um jovem com seu chapéu torto para a esquerda, talvez um atendente, devia haver atendentes no prédio, embora fosse silencioso como um mausoléu. Desceu de uma das escadas e me conduziu. Ele era todo desalinhado, tinha manchas de tinta nas mangas do casaco e sua gravata era larga e desajeitada. Seu queixo parecia a ponta de uma bota velha. Como o seu médico ainda não havia chegado, sugeri uma bebida e ele se mostrou mais simpático. Tomamos nossos vermutes enquanto ele falava maravilhas da companhia. Quando expressei minha surpresa por ele não se arriscar ir para lá, fechou-se friamente na mesma hora. Não sou tão bobo quanto pareço, disse Platão aos seus discípulos. Respondeu em tom formal. Deu seu último gole, decidido, e nos levantamos. O velho médico tomou meu pulso, claramente pensando em outra coisa. Bom, tudo bem, ele resmungou. Depois, com certa empolgação, pediu permissão para medir minha cabeça. Bastante surpreso, concordei, e ele pegou algo parecido com um compasso e tirou as medidas da frente, atrás e dos lados. Tomou nota com atenção. Era um homenzinho com barba por fazer e usava um jaleco poído de garbine e chinelos. Parecia bobo e inofensivo. Sempre peço permissão em nome da ciência para medir os crânios dos que vão para lá, ele disse. E quando voltam? Perguntei. Ah, eu nunca os vejo de novo, pontuou. Além do mais, as mudanças acontecem na parte de dentro, sabe? Sorriu como se aquilo fosse uma piada. O senhor também vai para lá? Esplêndido, interessantíssimo. Ele me olhou com atenção e anotou algo mais. Algum caso de loucura na família? Perguntou em tom pragmático. Fiquei contrariado. Essa pergunta também é em nome da ciência? É como se fosse, respondeu sem notar minha irritação. É de interesse da ciência observar as mudanças no comportamento dos indivíduos, acompanhá-los presencialmente, mas o senhor é alienista? Interrompi. Todo médico é, um pouco, respondeu rápido e sem emoção. Tenho uma teoria, e vocês, monsieur, que vão até lá, precisam me ajudar a comprová-la. É minha parcela sobre o que o meu país arrecada daquela propriedade magnífica. A riqueza mundana eu deixo para os outros. Perdoe minhas perguntas, mas você é o primeiro inglês que recebo. Apressei-me em dizer a ele que nem de longe eu era uma pessoa comum. Se fosse, eu disse, não estaria falando assim com você. Suas palavras são bastante profundas e talvez equivocadas, ele disse sorrindo. Evite o sol, mas acima de tudo, qualquer irritação. Adieu. Como vocês dizem mesmo? Goodbye. Ah, goodbye. Adieu. Nos trópicos é preciso manter a calma. Ergueu o indicador em advertência. De calma, de calma. Havia uma última coisa a fazer. Despedi-me de minha esplêndida tia. Ela estava exultante. Tomei um chá, a última xícara decente que teria por muitos meses. Em uma sala muito confortável, digna de uma senhora respeitável. Conversamos tranquilamente diante da lareira. Então ficou claro que eu havia sido mencionado para a esposa do alto dignatário e sabe-se lá para mais quantas outras pessoas como uma criatura de talentos excepcionais, uma pepita de ouro para a companhia, um homem que não se encontra facilmente todos os dias. Pelos céus! E eu assumiria o comando de um vaporzinho com apito de 2 tostões. Na verdade, parecia que eu não passava de um operário, com maiúscula, entende? Era como um emissário da luz, uma espécie de apóstolo iniciante. Havia muitas dessas enganações nos panfletos daquela época e aquela mulher incrível, em meio a toda a empolgação, deixou-se levar.
Ela falava em livrar aqueles milhões de ignorantes de seus modos horrendos, ao ponto de, juro, me deixar bastante constrangido. Arrisquei dizer que a companhia só buscava lucro. Você esquece, caro Charlie, que o trabalhador vale o que lhe pagam. Ela disse entusiasmada. É estranho como as mulheres têm sua própria verdade. Elas vivem em um mundo à parte, onde nada é igual e nunca será. É um mundo lindo e, caso tentassem trazê-lo para a realidade, se desfaria em cacos antes do sol se pôr. Qualquer dos fatos com os quais nós, homens, já lidamos desde a criação do mundo seria suficiente para demolir a coisa toda. Depois me abraçou, pediu que eu me agasalhasse, escrevesse sempre essas coisas, e parti. Na rua, sei lá por que, se abateu sobre mim um estranho sentimento de que eu era um impostor. Logo eu, acostumado a ir para qualquer canto do mundo em menos de 24 horas, mais despreocupado que alguém atravessando a rua, passar por isso. Não sei se foi por medo, mas fiquei imobilizado diante daquela situação tão comum. O melhor modo de explicar é que, por 1 ou 2 segundos, senti que em vez de estar a caminho do centro de um continente, eu estava partindo para o centro da Terra. Zarpei em um vapor francês que parava em todo o santo porto que existisse, pois, pelo que entendi, dele desembarcavam soldados e fiscais da alfândega. Eu observava a costa. Observar o litoral que desliza ao lado do navio é como tentar resolver uma charada. Ali está ele diante de você, sorrindo, enrugado, convidativo, grandioso, rude, insípido ou selvagem, mas sempre calado, como uma expressão parece sugerir: venha me descobrir. Aquele enigma praticamente não tinha nenhum atributo, como se ainda estivesse em formação. Seu aspecto era de uma aspereza monótona, a borda da colossal selva, de um verde tão escuro, quase negro. Era rendada de espuma branca e seguia reta como um traço feito à régua, distante e para longe, paralelo ao azul do mar, cujo brilho era ofuscado por uma névoa rasteira. O sol ardia, a terra parecia suar e gotejar. Em alguns pontos, marcos de um cinza pálido despontavam em grupos na espuma branca, indicando que talvez houvesse bandeiras hasteadas, aldeias seculares, que ainda assim não passavam de meros pontos minúsculos na vastidão intocada daquele cenário. Ao solavanco seguíamos, parávamos, os soldados desembarcavam, continuávamos. Os fiscais desembarcavam para cobrar taxas naquela imensidão amaldiçoada, em um galpão de zinco com uma bandeira metida em seu telhado, e mais soldados, provavelmente para proteger os fiscais. Ouvi dizer que alguns se afogavam nas ondas, mas se isso era mesmo verdade, ninguém parecia se importar. Eram simplesmente despejados ali e depois seguíamos em frente. Todos os dias a costa parecia igual, como se estivéssemos parados. Mas passamos por diversos lugares, vários pontos comerciais, com nomes como Grand Bassin, Little Popo. Esses nomes pareciam pertencer a alguma peça teatral encenada diante de um sinistro pano preto. O ócio de um passageiro, minha solidão entre aqueles homens com os quais eu não tinha nada em comum, o mar oleoso e lânguido, a sisudez das praias, tudo parecia me manter longe da verdade, me envolvendo em uma ilusão triste e absurda. A eventual voz das ondas era revigorante, como os conselhos de um irmão mais velho. Era algo natural, que tinha seu significado e razão. De vez em quando, barcos vindos da costa nos propiciavam um contato rápido com a realidade. Homens negros os remavam. O branco reluzente de seus olhos podia ser visto de longe. Esses rapazes gritavam e cantavam, seus corpos pingavam suor, seus rostos eram grotescos como máscaras, mas eram feitos de ossos e músculos, com vitalidade selvagem e energia intensa, tão naturais e verdadeiros quanto as ondas ao longo da costa. Era natural estarem ali. Olhar para eles era muito reconfortante. Por algum tempo, ainda me sentia como se pertencesse a um mundo de fatos absolutos. Mas esse sentimento não durou muito. Algo aconteceria para espantar essa ideia. Me lembro que certo dia nos deparamos com um navio de guerra ancorado na costa. Não havia acampamentos à vista, mas bombardeavam a selva. Aparentemente, os franceses travavam alguma guerra por ali. Sua bandeira pendia como um trapo. Os canos de 6 polegadas despontavam por todo o casco abaixo.
O bojo viscoso de óleo balançava a embarcação preguiçosamente, oscilando mastros altos. Na imensidão vazia da terra, céu e água, ela disparava incompreensivelmente para o continente. Pou! Disparava um dos canhões. Uma fagulha piscava e sumia, uma fumacinha branca se dissipava. Um projétil minúsculo dava um guincho fraco. E nada mais acontecia. Nada poderia acontecer. Aquela visão parecia uma piada sem graça, uma idiotice. Essa noção não se desfez, mesmo após um sujeito a bordo garantir seriamente que, escondida ali em algum lugar, havia uma aldeia de nativos, aos quais ele se referiu como inimigos. Entregamos a ele suas cartas. Ouvi dizer que os homens daquele solitário navio estavam morrendo a uma taxa de 3 por dia. E prosseguimos viagem. Passamos por outros locais com nomes dramáticos, onde acontece a alegre dança da morte e do comércio em um ambiente inerte e vulgar, como uma catacumba abafada, por toda a costa sinuosa, cercada pela arrebentação, como se a própria natureza tentasse afastar intrusos, entrando e saindo de rios, correntezas de morte vívida cujas margens apodreciam no lodo, cujas águas grossas e gosmentas invadiam os mangues contorcidos, pareciam suplicar para nós em último ato de extremo desespero. Não nos demoramos em nenhum desses lugares a ponto de construir uma impressão própria, mas a sensação de um vazio opressor caiu sobre mim. Era uma cansativa peregrinação entre pesadelos anunciados. Levou quase 30 dias até eu ver a boca do grande rio. Ancoramos ao largo da sede do governo. Meu trabalho, porém, estava a mais de 300 quilômetros dali. Assim que pude, iniciei a jornada para um lugar 50 quilômetros rio acima. Foi em um pequeno vapor marítimo. O capitão era um sueco e, sabendo que eu era um marujo, me convidou para a ponte de comando. Era jovem, magro, com um andar arrastado, cara de poucos amigos e cabelos louros escorridos. Ao passarmos pela medonha desembocadura, fez um gesto com a cabeça em sinal de desprezo e perguntou: "Tava ficando aí?" Respondi sim. "Pessoal camarada, esses caras do governo, né?" Disse e continuou falando em inglês muito preciso e cheio de amargor. "Engraçado o que alguns são capazes de fazer por alguns francos por mês. Não sei o fim deles depois que vão para o interior." Respondi que era isso o que eu esperava descobrir em breve. Ele exclamou: "Pois é." Arrastou-se até o outro lado, sem nunca tirar um dos olhos do rio. "Não tenha tanta certeza." Continuou. "Outro dia subi com um homem que se enforcou no caminho. Também era sueco. Ao ouvir aquilo exclamei: Como assim se enforcou? Mas por que diabos?" Ele continuou olhando para a frente. "Sei lá. Vai ver, o sol foi demais para ele. Ou talvez a paisagem." Finalmente o rio alargou. Uma encosta rochosa apareceu, montes de terra escavadas nas margens, algumas casas em uma colina e outras com telhados de zinco entre os entulhos ou à beira de um declive. O som contínuo das corredeiras adentro permeava toda essa cena de devastidão colonizada. Muita gente, a maioria negros e nus, se deslocava como formigas. Um ancoradouro se projetava sobre o rio. A luz ofuscante do sol inundava tudo aquilo, de quando em quando, um fulgor brilhante. "Aí está a estação da sua companhia", disse o sueco apontando para 3 estruturas de madeira que lembravam barracas no morro rochoso. "Vou mandar seus pertences." "Você disse 4 caixas? Muito bem. Até mais ver." Me deparei com uma caldeira sobre o capim. Depois encontrei uma trilha que levava colina acima. Ela desviava das pedras maiores e também de um pequeno vagão ferroviário com as suas rodas para cima. Faltava uma delas. A coisa toda parecia morta, como a carcaça de algum animal. Encontrei outros restos de equipamentos abandonados, um trecho de trilhos enferrujados. À esquerda, um agrupamento de árvores criava um recanto sombrio onde coisas escuras e preguiçosas pareciam se mover. Forcei os olhos. A subida era íngreme. Uma sirene tocou à direita e vi os negros correrem. Uma explosão violenta e surda sacudiu o solo. Uma lufada de fumaça apareceu por trás do rochedo e isso foi tudo. Não percebi nenhuma alteração na face da rocha. Estavam construindo uma estrada de ferro. O rochedo não estava no caminho, mas as explosões sem sentido eram todo o trabalho que se fazia ali no momento. Um leve tilintar, atrás de mim, me fez virar a cabeça. 6 homens negros vinham em fila, subindo a trilha.
Caminhavam eretos e lentamente, equilibrando pequenos cestos cheios de terra sob suas cabeças. Um som metálico marcava o tempo de seus passos. Trapos negros se enrolavam em suas virilhas e na parte de trás balançavam, a esmo como se fossem caudas. Cada costela era visível. As juntas de seus membros eram como nós em uma corda. Cada um tinha um grilhão de ferro em torno do pescoço e todos estavam ligados por uma corrente cujos elos pendiam entre eles, tilintando ritmicamente. Outro ruído vindo do rochedo me fez lembrar subitamente daquele navio de guerra que vi disparando contra o continente. Era o mesmo som sinistro, mas aqueles homens não podiam ser chamados de inimigos nem pela imaginação mais fértil. Eram considerados criminosos, e a lei deturpada, assim como as bombas, os havia atingido com um mistério inescrutável vindo do mar. Seus peitos magros arfavam em uníssono, e as narinas violentamente dilatadas tremiam, seus olhos se fixavam duramente no topo da colina. Passaram ao meu lado sem desviar o olhar, com indiferença completa e mortuária de selvagens infelizes. Na retaguarda dessa massa bruta, um dos regenerados, produto das novas forças em ação, seguia despreocupado com sua espingarda. Vestia uma jaqueta de uniforme, faltando um botão, e ao ver um homem branco no caminho, pousou sua arma no ombro imediatamente. Era um mero cuidado, pois à distância todo homem branco é parecido. Prontamente baixou a guarda e, com um sorriso largo, branco e maldoso, sem tirar os olhos de seus comandados, pareceu me reconhecer como um integrante de seu círculo de confiança. Afinal, eu também fazia parte dessa causa nobre e seus procedimentos. Em vez de subir, voltei e desci para a esquerda. Minha ideia era esperar que o grupo de acorrentados fosse embora antes de subir a colina. Não sou lá muito dócil. Já lutei e me defendi antes. Já fui obrigado a resistir e a atacar também, que é o único modo de resistência, sem pensar muito nas consequências em razão das demandas do tipo de vida em que me meti. Pelos céus! Eu já encarei o demônio da violência, da ganância, do desejo febril, mas aqueles eram bestas fortes, vigorosas, de olhos vermelhos, capazes de dominar e fustigar os outros. Mas, sobretudo, eram homens. Parado na encosta, pressenti, entre o sol ofuscante naquela terra, que eu me aproximara do demônio preguiçoso, fingindo e cego de loucura arrebatadora e cruel. O quanto ele seria capaz de ser insidioso, eu também só descobriria muitos meses depois, a milhares de quilômetros dali. Naquele momento eu me via aterrorizado, como se recaísse sobre mim uma anunciação. Finalmente desci da colina transversalmente em direção às árvores que vira antes. Desviei de um grande buraco feito por alguém que cavara no barranco e cuja razão achei impossível de deduzir. Não se tratava de uma pedreira, nem de um poço de areia. Não passava de um simples buraco. Talvez fosse alguma tentativa filantrópica de dar aos criminosos alguma tarefa. Então quase caí em uma vala estreita, uma espécie de cicatriz no flanco da colina. Descobri ser o local de descarte de um lote de manilhas de drenagem trazidas para o assentamento. Nenhuma delas estava inteira. Era um desperdício alvitante. Finalmente cheguei às árvores. Meu objetivo era buscar abrigo na sombra por um momento, mas sequer havia chegado lá e me vi adentrando algum círculo sinistro do inferno. As corredeiras estavam próximas, e o som ininterrupto, uniforme, impetuoso e apressado preenchia a calma desolada no bosque. Nenhum suspiro, nenhum movimento além daquele rumor. Como se o som das profundezas da terra repentinamente se tornasse audível. Formas negras agachadas, deitadas e sentadas, apoiadas contra os troncos das árvores, confundiam-se com a terra. Entre escondidos e paridos pela luz parca, todos os ares de dor, abandono e desespero. Outra mina explodiu no penhasco, seguida por um leve tremor no solo sob meus pés. O trabalho continuava, o trabalho. E era aqui o lugar em que alguns de seus ajudantes se retiravam para morrer. Claramente morriam devagar, não eram inimigos, não eram criminosos, não eram mais criaturas deste plano, nada além de sombras negras doentes e famintas jazendo de forma confusa sobre o lamento verde. Trazidos de todos os recantos da costa, seguindo a legalidade dos contratos temporários,
perdidos em vizinhanças desconhecidas, alimentados com comida estranha, adoeciam, tornavam-se ineficientes e então recebiam permissão para rastejar para longe e descansar. Essas formas moribundas eram livres como o ar e quase tão rarefeitos como ele. Passei a distinguir o brilho de seus olhos sob as árvores. Então, olhando para baixo, vi um rosto próximo à minha mão. Os ossos negros se reclinaram completamente, apoiando um dos ombros contra a árvore. Suas pálpebras se abriam vagarosamente e os olhos fundos me fitaram, enormes e vazios, como se já cegos, brancos somente nas profundezas das órbitas que lentamente se apagaram. O homem parecia jovem, quase uma criança, mas como todos sabem, com eles isso é difícil dizer ao certo. Não encontrei nada mais para oferecer além dos biscoitos que tinha em meu bolso, dado pelo sueco do barco. Os dedos se fecharam lentamente e os pegaram. Não houve nenhum outro movimento ou olhar. Eles tinham um pedaço de lã branca amarrado em volta do pescoço. Para quê? Havia algum motivo para isso? O contraste do seu pescoço negro com esse fio branco, vindo de outro continente, era atordoante. Próximo a essa mesma árvore, havia mais 2 feixes de ângulos agudos acocorados. Um deles tinha o queixo apoiado nos joelhos, olhando para o nada. De uma maneira incômoda e desalentadora, seu irmão fantasmagórico apoiava a testa como se lutasse contra um cansaço imenso. Por todos os lados, outros se espalhavam em poses contorcidas, como em alguma foto de massacre ou epidemia. Eu ainda estava paralisado pelo terror quando uma dessas criaturas ficou de 4 como um animal e se dirigiu ao rio para beber. Bebeu de sua mão, sentou-se ao sol, cruzou as pernas e depois de um tempo deixou sua cabeleira vasta pender com a cabeça sob seu peito. Minha vontade de perder tempo ali se foi e me apressei rumo à estação. Quando cheguei perto das construções, encontrei um homem branco, tão inesperadamente bem vestido que quando o vi, achei que fosse uma miragem. Usava colarinho alto e engomado, punhos brancos, uma jaqueta leve de alpaca, calças claras, gravata lisa e botas engraxadas, sem chapéu, cabelo repartido, liso, besuntado debaixo de uma sombrinha de forro verde que sua grande mão branca segurava. Era uma figura impressionante e tinha uma caneta atrás da orelha. Cumprimentei esse milagre e entendi que ele era o contador-chefe da companhia e que toda a contabilidade e livros-caixa era feita nesta estação. Ele havia saído um pouco, segundo disse, para pegar um ar fresco. A expressão soou completamente estranha e sugeria uma vida sedentária em sua escrivaninha. Eu sequer teria mencionado essa pessoa a vocês, mas faço isso porque foi de sua boca que ouvi pela primeira vez o nome do homem tão intrinsecamente ligado às memórias daqueles tempos. Além do mais, eu respeitava essa pessoa, sim, respeitava seu colarinho e punhos largos, seu cabelo penteado. Sua aparência era de um manequim de cabeleireiro, e em meio à imensa degradação da terra, ele mantinha sua aparência. Isso se chama determinação. Sua camisa engomada e seu peitilho elegante eram uma demonstração de personalidade. Já estava ali havia 3 anos e não pude evitar de perguntar como conseguia se vestir de modo tão refinado. Ficou levemente corado e disse modestamente: "Estou ensinando uma das nativas sobre a estação. Muito difícil, ela não gosta de trabalhar." Portanto, aquele homem era um vitorioso. Era devoto de seus livros perfeitamente organizados. Tudo o mais ali era uma bagunça. Pessoas, coisas e construções. Filas de negros empoeirados, de pés chatos, chegavam e partiam, um fluxo de produtos industrializados, tecidos baratos, miçangas, fios de arame eram enviados para as profundezas das trevas. E em retorno, o precioso marfim. Fiquei no posto por 10 dias. Uma eternidade. Morei em uma cabana no descampado, mas para fugir do caos às vezes ia para o escritório do contador. Era feito com tábuas horizontais tão mal assentadas que quando ele se inclinava sobre sua mesa ficava todo listrado com os raios de sol. Desnecessário abrir a grande persiana para iluminar a sala. Também era muito quente e grandes moscas zumbiam de modo ameaçador. Suas picadas eram como punhaladas. Geralmente, eu me sentava no chão enquanto ele, com sua aparência impecável e até levemente perfumado, se empoleirava em uma banqueta e escrevia sem parar. Às vezes, se levantava para se exercitar. Quando colocaram uma maca de lona com um doente, algum agente inválido vindo do interior,
Ele demonstrou certo aborrecimento. Os gemidos desse doente, ele disse, me desconcentram. Assim, somado ao calor, torna extremamente difícil evitar erros contábeis. Certo dia ele observou, sem levantar a cabeça, certamente encontrará com o Sr. Kurtz no interior. Quando perguntei quem era o Sr. Kurtz, ele disse ser um agente de alta classe. Diante de minha decepção com a informação, ele continuou lentamente, pousando sua caneta. É uma pessoa extremamente marcante. Novas perguntas me elucidaram que, no momento, o Sr. Kurtz era o chefe de um posto comercial muito importante, no coração da região do Marfim, lá naqueles confins. Suas remessas de marfim somam todas as outras juntas. E voltou a escrever. O enfermo estava tão mal que nem podia mais gemer. As moscas continuavam a zumbir pacificamente. De repente, ouviu-se um crescente vozerio e passos estrondosos. Uma caravana se aproximava. Ao chegarem, uma discussão acalorada se iniciou do outro lado das tábuas. Os carregadores falavam ao mesmo tempo. Em meio a esse tumulto, o encarregado dizia, desisto, numa espécie de lamento, pois afirmava isso aos prantos e pela 20ª vez naquele mesmo dia. Em seguida, ele se levantou lentamente. Que briga medonha, disse. Cruzou o cômodo tranquilamente para ver o enfermo e, voltando-se, disse para mim, ele não ouve? Eu perguntei surpreso. Como assim? Ele morreu? A resposta dele foi muito calma. Ainda não. Então, se referindo ao tumulto no pátio, com um aceno de cabeça disse, quando se precisa fazer os registros com atenção, só se pode odiar esses selvagens. Melhor se morressem. Ficou pensativo por um instante. Quando você conhecer o Sr. Kurtz, continuou, diga que mandei dizer que tudo, e olhou de relance para sua mesa. Está contento. Não gosto de mandar cartas para ele. Com mensageiros como os nossos, nunca se sabe quem vai ler sua carta na estação central. Ele me encarou por um momento com seus olhos bondosos e esbugalhados. Ah, ele vai longe, muito longe, continuou. Em breve será alguém importante na companhia. Eles lá de cima, o conselho lá na Europa, querem que ele seja. O encarregado retomou seu trabalho. O barulho lá fora havia cessado e quando me preparava para sair pela porta, estanquei. Em meio ao zumbido constante das moscas, o agente, que deveria voltar para a sua casa, jazia inerte e inconsciente. O outro, debruçado sobre seus livros, seguia fazendo anotações corretas de transações impecáveis. 15 metros adiante, eu podia ver as copas do Bosque da Morte. No dia seguinte, finalmente deixei a estação com uma caravana de 60 homens para uma marcha de mais 300 quilômetros. Desnecessário detalhar a vocês essa viagem. Trilhas e mais trilhas por todo lado. Uma rede de picadas, na mata, se infiltrando por entre o capim alto, capim queimado, por entre touceiras, subindo e descendo barrancos íngremes e encostas rochosas que fumegavam calor. E a solidão e ninguém mais. Sequer uma cabana. Os moradores dali desapareceram há muito tempo. Bem, se um bando de negros misteriosos portando todo tipo de armas de repente começasse a trafegar entre a Deal e a Gravesend, obrigando os caipiras a carregar grandes fardos, acho que as fazendas e cabanas daquela região britânica também se esvaziariam logo. A diferença era que, em meio àquelas trilhas, até as casas haviam desaparecido. Também passamos por algumas vilas abandonadas. Há algo de tolo e infantil nas ruínas de casas de palha. Dia após dia, o som arrastado de 60 pares de pés descalços atrás de mim, cada um carregando cerca de 30 quilos, a acampar, cozinhar, dormir, desmontar, machar. De vez em quando um desses carregadores morria enquanto trabalhava. Invariavelmente acabava largado sobre o capim alto ao lado da trilha, com sua cabaça de água vazia e seu cajado caído. Um grande silêncio tomava conta de tudo. Muita vez, na quietude da noite, ouvia-se o tremor de distantes tambores, ora mais forte, ora mais baixo, contínuo e abafado. É um som estranho, hipnótico, sugestivo e selvagem, talvez com um significado tão profundo quanto os sinos de um país cristão. Durante a jornada encontramos um branco com um uniforme desleixado, acampado na trilha, e acompanhado por um grupo de zanzibares hospitaleiros e alegres, para não dizer bêbados.
Cuidavam da manutenção da estrada, conforme nos explicou. Não posso afirmar ter visto alguma estrada ou manutenção, exceto pelo cadáver de um negro de meia-idade com um buraco de bala na testa, no qual tropecei uns 5 quilômetros adiante, e talvez fosse considerado o avanço. Eu também tinha um companheiro branco, um bom rapaz, mas um tanto robusto e com o desagradável hábito de desmaiar nas encostas fumegantes, a milhas de distância de uma gota de água sequer. Imaginem como é desagradável ficar protegendo a cabeça de alguém com o seu casaco até ele voltar a si. Não resisti e perguntei a ele qual o motivo o havia levado até lá. Como assim? Estou aqui para ganhar dinheiro? Me respondeu como se fosse óbvio. Dias depois, ele teve uma febre e passamos a carregá-lo em uma rede suspensa por uma vara. Foi difícil convencer os carregadores, pois ele pesava mais de 100 quilos. Eles empacavam, fugiam, roubavam as cargas na madrugada. Um verdadeiro motim. Então, certa noite, fiz um discurso em inglês, gesticulando muito, e todos os 60 pares de olhos se fixaram em mim. Na manhã seguinte, a rede estava à frente da fila. Depois de 1 hora, me deparei com a coisa toda jogada numa moita. Homem, rede, gemidos, cobertores, um horror. A vara havia esfolado seu nariz. Ele queria muito que eu matasse alguém. Mas não havia mais nem sombra dos carregadores. Lembrei-me do velho médico. É de interesse da ciência observar as mudanças no comportamento dos indivíduos, acompanhá-los presencialmente. Me senti como algo cientificamente interessante, mas isso não vem ao caso agora. No 15º dia, avistei o grande rio novamente. Corri para a estação central que ficava em um remanso. Era rodeada por mata baixa e floresta, ladeada por alguma margem de lodo fétido de um lado, e por uma cerca irregular de juncos que cobria os outros 3 lados. Uma abertura mal feita era a única passagem, e bastava um olhar para saber que aquele lugar devia ser comandado por algum pobre diabo. Débeis homens brancos apoiados em longos cajados apareceram entre as construções, arrastando-se para me fitar e em seguida sumir para algum outro lugar. Um deles, mais corpulento e agitado, com bigodes negros, ao saber quem eu era, me deu informações de maneira eloquente, com vários rodeios. Ele disse que meu vapor estava no fundo do rio. Fiquei sem palavras. O quê? Como? Por quê? Ao ver minha preocupação, ele respondeu dizendo: estava tudo bem. O próprio gerente estava lá, tudo direitinho. Todos têm se comportado muito bem, esplendidamente. Você precisa, disse ele agitado, falar com o gerente geral imediatamente. Está te esperando. Não percebi de imediato o significado do naufrágio. Talvez agora eu entenda, mas não tenho certeza. Nem um pouco. Quando penso nisso, vejo que a coisa toda era surreal demais para ter sido um mero acidente. Vai saber. Naquele momento, no entanto, parecia ser simplesmente um grande incômodo. O vapor havia afundado. 2 dias antes, eles começaram a subir o rio às pressas com o gerente a bordo e um arraiz improvisado como capitão. Menos de 3 horas depois, arrebentaram o casco nas rochas e ele afundou na beira da margem sul. Me perguntei o que eu faria ali sem barco algum. Na verdade, eu tinha muito a fazer, pois minha embarcação precisava ser tirada do rio. Começaria essa tarefa no dia seguinte, içar e fazer os reparos, após trazer os materiais da estação. O trabalho me tomaria meses. Minha primeira reunião com o gerente foi interessante. Ele não me convidou para sentar mesmo depois de eu ter caminhado mais de 30 quilômetros pela manhã. Era um homem de feições, modos e voz comuns. Tinha altura mediana e uma compleição mediana. Seus olhos, de um azul nada especial, eram talvez bastante frios, e certamente um mero relance daquele olhar poderia recair sobre a vítima com a força de um machado. Mas mesmo nessas ocasiões, o resto de seus atributos não parecia combinar com o ato. Havia apenas uma expressão leve e indefinida em seus lábios. Algo sorrateiro, um sorriso. Não um sorriso. Eu me lembro, mas não consigo descrever. Esse tal sorriso era algo inconsciente, embora se intensificasse por um breve momento após dizer algo. Aparecia no final das frases como um rótulo aplicado às palavras, para transformar o mais comum significado em algo absolutamente inescrutável. Ele era um comerciante comum, trabalhando por lá desde a juventude e nada mais. Era obedecido, embora não despertasse carinho, medo ou respeito. Ele despertava incômodo, é isso. Desconforto.
Não uma desconfiança, apenas incômodo e nada mais. Vocês não têm ideia de como essa habilidade pode ser eficaz. Ele não tinha o dom da organização, nem a iniciativa, nem mesmo era capaz de mandar organizarem. Isso ficava muito evidente pelo estado deplorável da estação, entre outras coisas. Ele não era culto nem inteligente. Como ele havia chegado a essa função e por quê? Talvez porque nunca ficasse doente. Já havia cumprido 3 contratos de 3 anos ali, uma saúde invencível e uma espécie de poder quando o resto era insuficiente. Quando viajava em férias para casa, brigava muito, afetado. Era um marinheiro de terra firme somente na aparência, com uma diferença. Dava para perceber quando conversava mais informalmente. Não tinha originalidade nenhuma, mas era capaz de manter as coisas funcionando. Só isso. Mas ele era incrível. Era incrível porque havia um detalhe impossível de descrever que controlava aquele homem. Ele nunca revelou esse segredo, talvez porque não houvesse nada dentro dele. Esse mistério fazia todos refletirem, pois nada na aparência se revelava. Certa vez, quando várias doenças tropicais derrubaram quase todos os agentes da estação, ouviram ele dizer: "Os homens que vêm para cá não podem ter tripas." E lacrou aquela observação com seu sorriso, como se houvesse aberto uma porta para as trevas que carregava dentro de si. Seria mais fácil imaginar se tivessem presenciado, mas o rótulo continuava lá. Aborrecido com as brigas dos brancos, na fila das refeições, mandou fazer uma imensa mesa redonda, o que demandou a construção de um novo abrigo. Era o refeitório da estação. Ele se sentava no primeiro lugar e os outros onde pudessem. Parecia que aquela era sua certeza mais absoluta. Ele não era civilizado nem selvagem. Era calado. Ele permitia que seu menino, um jovem e robusto negro da costa, provocasse seus brancos abertamente com insolências. Ele começou a falar assim que me viu, pois não podia esperar. Eu havia demorado muito para chegar. Na verdade, tinha começado sem mim. Disse que as estações rio acima precisavam ser atendidas imediatamente. Os atrasos eram tão grandes que ele sequer sabia quem ainda estava vivo ou já morto, como estavam sobrevivendo e assim por diante. Ignorou minhas explicações e, manuseando um bastão de cera para lacrar envelopes, repetiu várias vezes que a situação era muito, muito grave. Havia boatos de que uma estação muito importante estava em risco e que seu chefe, o Sr. Kurtz, havia adoecido. Oxalá não fosse verdade. O Sr. Kurtz era... Eu estava cansado e irritado. Foda-se o Kurtz, pensei. Eu interrompi dizendo que havia ouvido falar do Sr. Kurtz na costa. Ah, então falam dele lá, murmurou para si mesmo. Então continuou, me assegurando de que o Sr. Kurtz era o melhor agente de todos, um homem excepcional, de grande importância para a companhia. Por isso, seu grande nervosismo. Ele estava, disse, muito, muito apreensivo. Remexeu-se bastante em sua cadeira e exclamou: "Ah, Sr. Kurtz!" Em seguida, quebrou o bastão de cera, completamente distraído. Depois quis saber quanto tempo levaria. Nesse momento eu interrompi novamente. De tão faminto, também finquei o pé. Eu estava perdendo a cabeça. Eu disse: "Como vou saber? Eu ainda nem vi o naufrágio. No mínimo, alguns meses, sei lá." Toda aquela conversa me parecia inútil. "Alguns meses," ele disse. "Bem, digamos 3 meses até zarpar, sim? É um tempo razoável." Fugi de sua cabana. Ele morava sozinho em uma cabana de sapê com uma espécie de varanda, resmungando para mim mesmo o que pensava dele. Era um tagarela idiota. Mas também eu lhe daria razão quando sua estimativa para resolver o caso se mostrou extremamente preciosa. Comecei a trabalhar no dia seguinte, dando, por assim dizer, as costas à estação. Para mim parecia o único modo de manter a calma perante os fatos da vida. Mesmo assim, às vezes é preciso olhar em volta. Então observei aquela estação e seus homens a esmo pelo pátio ensolarado. E me perguntava o que tudo aquilo significava. Eles vagavam por todos os lados, com seus longos cajados nas mãos, como um bando de peregrinos pagãos enfeitiçados dentro de um cercado. A palavra marfim pairava no ar. Era cochichada e suspirada. Parecia que oravam por ele. Um toque de ganância ignorante permeava tudo, feito o cheiro de um cadáver. Por Júpiter, nunca tinha visto nada tão surreal em minha vida. De fora, o selvagem silêncio que rodeava essa clareira me assolou como algo grande e invencível,
como o mal ou a verdade, aguardando pacientemente que aquela invasão irreal desaparecesse. Ah, aqueles meses! Bem, vamos em frente. Muitas coisas aconteceram. Certa noite, uma choupana, abarrotada de aviamentos, tecidos, miçangas e sei lá mais o que, explodiu e se transformou em uma enorme fogueira. Tão subitamente que foi como se a terra tivesse se aberto e um fogo vingador de dentro dela saísse para consumir tudo. Eu fumava meu cachimbo tranquilamente entre as peças de meu vapor quando os vi afobados naquela luz, gesticulando com os braços. Então o gorducho de bigodes veio correndo para o rio com uma lata nas mãos. Assegurou-me que todos estavam se comportando esplendidamente. Encheu um quarto da lata e subiu novamente. Notei que havia um buraco no fundo da lata. Caminhei até lá. Para que a pressa? O negócio tinha explodido como uma caixa de fósforos. O esforço fora inútil desde o começo. As chamas subiram alto, afastando a todos e incendiando tudo. Depois arrefeceram. A choupana já era um braseiro ameaçador e brilhante. Um negro era surrado ali perto. Diziam que talvez ele fosse o culpado pelo fogo. Seja como for, gritava terrivelmente. Eu o vi mais tarde, por dias e dias, sentado sob uma sombra, com um aspecto muito doente e tentando se recuperar. Depois ele levantou e se foi. A vastidão da floresta o recolheu silenciosamente em seu seio. Ao sair da escuridão e me aproximar das chamas, dei com 2 homens conversando, de costas para mim. Ouvi o nome de Kurtz e então as palavras "se aproveitar deste infeliz acidente". Um deles era o gerente. Desejei-lhe boa sorte. Já viu coisa parecida? É inacreditável, ele disse ao se afastar. O outro homem ficou. Era um agente da primeira linha, jovem, cordial e um tanto reservado, com uma barba repartida e um nariz curvo. Mantinha-se afastado dos demais agentes e eles, em contrapartida, diziam que era um espião do gerente. Mal havíamos nos falado antes. Engrenamos uma conversa e fomos nos afastando do crepitar das ruínas. Ele me convidou para o seu quarto. No prédio central da estação, acendeu um fósforo e percebi que aquele jovem aristocrata não apenas tinha uma maleta com adornos prateados, mas também uma vela inteira. Tudo isso em um momento em que apenas o encarregado era o único com direito a velas. Tapeçarias nativas cobriam as paredes de barro, com uma coleção de lanças, zagaias, escudos e punhais estava exposta como troféus. O negócio desse camarada era fabricar tijolos. Conforme me disseram, embora não houvesse sequer um caco de tijolo em toda a estação, apesar de ele estar ali há mais de 1 ano esperando. Eu não sabia exatamente, mas parecia que lhe faltava algo para fabricar os tijolos, palha talvez. De qualquer maneira, esse elemento que faltava, pelo jeito, não existia por ali e era improvável que o enviassem da Europa. Não estava claro para mim o que ele esperava. Alguma providência divina, talvez. Contudo, todos esperavam. Todos aqueles 15 ou 20 peregrinos por algo. Juro que à primeira vista aquilo não parecia uma atividade desagradável em razão de uma maneira como eles encaravam a situação, embora só o que chegasse a eles fossem doenças. Até onde eu sabia, gastavam seu tempo entre fofocas e intrigas patéticas. Havia um ar conspiratório na estação, mas nada acontecia, é claro. Tudo era surreal, desde a grande justificativa filantrópica, suas conversas, seus mandatários, o resultado de seu trabalho. A única coisa real era o desejo de serem nomeados para um posto comercial onde houvesse marfim para que ganhassem suas comissões. Eles se acusavam, se difamavam e se odiavam apenas por isso. Mas na hora de mexerem um dedo sequer, não. Pelos céus! Afinal, existe algo no mundo que permite que um homem roube um cavalo só porque o outro não pode sequer olhar para o cabresto. Roube logo um cavalo. Muito bem. Conseguiu, talvez saiba cavalgar, mas determinado modo de olhar para um cabresto pode incitar até o mais bondoso dos santos a dar um pontapé no ladrão. Eu não sabia por que ele queria socializar. Conversamos ali até que repentinamente me ocorreu que aquele homem tinha alguma intenção oculta. Na verdade, extrair informações. Citava a Europa constantemente, mencionava pessoas que talvez eu conhecesse por lá, insinuava perguntas sobre meus conhecidos na cidade sepulcral e assim por diante. Seus pequenos olhos faiscavam como flocos de mica, curiosos, embora tentasse manter um ar de desdém.
Primeiro fiquei impressionado, em seguida extremamente curioso para saber o que ele esperava tirar de mim. Eu não tinha nenhuma informação que valesse tal esforço. Era interessante ver como ele tentava de todas as maneiras, mas meu corpo era só calafrios e minha mente só pensava naquele miserável vapor. Era evidente que ele me tomava por um corrupto sem escrúpulos. Enfim se irritou, e para disfarçar sua grande raiva, com um gesto, ele bocejou. Levantei-me. Então notei um esboço a óleo em uma moldura, representando uma mulher vendada, envolta em tecidos e com uma tocha acesa nas mãos. O cenário era sombrio, quase negro. A postura da mulher era majestosa e a luz da chama sob seu rosto era sinistra. Fiquei imerso na tela e ele educadamente se pôs ao meu lado segurando a pequena garrafa de champanhe. Recomendações médicas, que serviu de candelabro para a vela. Me respondeu que o Sr. Curtis a havia pintado, na mesma estação, há mais de 1 ano, enquanto esperava os preparativos para seguir para seu posto comercial. Me conte, eu suplico, falei. Quem é esse tal Sr. Curtis? É o chefe da estação avançada. Respondeu em voz baixa e desviando o olhar. Muito obrigado, eu disse, gargalhando. E você é o oleiro da estação central. Disso todos sabemos. Ele ficou calado por um tempo. Ele é um milagre. Disse finalmente, é um emissário da compaixão, da ciência e do progresso. E Deus sabe mais o que. Necessitamos, começou a declamar sem aviso, de inteligência superior, compreensão e objetividade para nos orientar na tarefa imposta sobre nós pela Europa. Por assim dizer. Perguntei, quem disse isso? Ele respondeu, muitos. Alguns até já escreveram isso. Então ele veio para cá, uma pessoa especial, como você já deve saber. Por que já devo saber? Interrompi, bastante surpreso. Ele não deu atenção. Sim, hoje ele é o chefe da melhor estação, ano que vem será subgerente, e mais 2 anos, arrisco dizer que já sabe o que ele será daqui 2 anos. Você é da turma nova, a turma da virtude, a mesma gente que o escolheu para vir também recomendou você. Ah, não diga que não, confio nos meus olhos. Tudo ficou claro. Os amigos influentes de minha querida tia produziram esse efeito inesperado sobre esse jovem, quase caí na gargalhada. Perguntei, você lê a correspondência confidencial da companhia? Ele não abriu a boca. Foi muito divertido. Quando o Sr. Curtis, continuei severo, for o general, será tarde demais para você. Ele apagou a vela imediatamente e fomos para fora. A lua havia subido, silhuetas negras caminhavam apáticas por ali, despejando água nas brasas e produzindo um chiado. O vapor subia ao luar e o negro, espancado, gemia ao longe. Esse selvagem é barulhento, disse o incansável homem de bigode, surgindo próximo a nós. Bem feito. Transgressão, castigo. Pá, implacável, implacável. Só tem um jeito, isso previne mais confusão no futuro. Acabei de dizer ao gerente. Ele notou minha presença e imediatamente se conteve. Ainda não fui para a cama, disse com certo ar servil. É tão normal. Ah, perigoso, agitação. Fui para a margem e o outro me seguiu. Ouvi um murmúrio sarcástico em meu ouvido. Bando de trastes imprestáveis. Grupos de peregrinos gesticulavam e discutiam. Vários ainda seguravam seus cajados, aposto que até dormem com eles. Do outro lado da cerca, a floresta se mantinha fantasmagórica sob a luz da lua, e entre aquela suave movimentação e os sons discretos no pátio ou em ruínas, o silêncio da vastidão era capaz de envolver qualquer coração. Seu mistério, sua imensidão, a impressionante realidade de sua vida secreta. O negro ferido gemia baixo por ali, até que deu um profundo suspiro que me fez apertar o passo para longe. Senti uma mão segurar meu braço por trás. Meu caro, disse o rapaz. Não quero que me entenda mal, principalmente porque se encontrará com o Sr. Curtis muito antes que eu. Não quero que ele tenha uma falsa ideia das minhas intenções. Deixei que aquele Mefistófeles de papel machê prosseguisse. Parecia que se eu tentasse, poderia atravessá-lo com meu dedo e não encontraria nada dentro, além de talvez um pouco de poeira. Percebem? Ele planejava ser o subgerente há tempos, ainda na gestão atual. Era evidente que a chegada de Curtis havia irritado bastante a ambos. Ele falou apressadamente e não tentei impedi-lo.
Apoiei meus ombros contra a carcaça de meu vapor, que agora repousava sobre a várzea como os restos de um grande animal fluvial. O cheiro de lodo, lodo primordial, por Júpiter, estava em minhas narinas e a completa inércia primitiva da floresta à minha frente. Havia trechos cintilantes nas corredeiras negras. A lua havia espalhado uma fina camada de prata sobre tudo. Sobre o capim, sobre o lodo, nas muralhas vegetais mais altas que templos, sobre o grande rio faiscante que havia entre as frestas sombrias, cintilante e fluindo bojudo, sem um ruído sequer. Tudo era grandioso, iminente e silencioso enquanto os homens se degladiavam entre si. Me perguntei se o marasmo diante da imensidão que nos perscrutava era um chamado ou uma ameaça. Que éramos nós, perdidos naquele lugar? Seria possível realizar aquela idiotice, ou ela nos dominaria? Senti a grandiosidade, a extraordinária grandiosidade daquela coisa que não se podia falar, e que talvez também não pudesse ouvir. O que havia naquele lugar? Pouco marfim vinha dali e me contaram que o Sr. Curtis estava lá. Ouviu bastante disso tudo. Deus sabe o quanto. Mesmo assim, inexplicavelmente, aquilo não me trazia nenhuma imagem à mente. Pelo menos nada diferente do que se tivessem dito que havia um anjo ou um demônio ali. Eu acreditava naquilo como qualquer um acreditaria que existe vida em Marte. Uma vez conheci um marinheiro escocês que tinha absoluta certeza de que o planeta Marte era habitado. Se perguntasse a ele se tinha alguma ideia de como eram ou o que faziam, ele se retraía e resmungava algo como: andam de 4. Se você risse, ele te chamaria para a briga. Embora fosse um homem de 60 anos, eu não chegaria ao ponto de brigar por Curtis, mas quase menti por ele. Todos sabem que eu odeio. Detesto e não suporto mentiras. Não porque seja melhor que os outros, mas simplesmente porque elas me assustam. Há uma sugestão de morte, um aroma de decomposição nas mentiras, que é exatamente o que odeio e detesto neste mundo, do qual quero me distanciar. Me sinto péssimo e enjoado, como quando comemos algo apodrecido. É do meu temperamento, acho. Bem, me arrisquei a deixar que o jovem inocente acreditasse no que quisesse sobre minhas influências na Europa. Por um momento me tornei uma fraude, como o resto dos outros peregrinos enfeitiçados. Agi assim simplesmente por acreditar que de alguma forma aquilo ajudaria Curtis, que eu sequer havia conhecido, entende? Ele não passava de uma palavra para mim. Eu não enxergava a pessoa naquele nome mais do que vocês o enxergam agora. Vocês o enxergam? Enxergam a história? Alguma visão? Parece que estou tentando contar um sonho para vocês, uma tentativa vã, pois o relato do sonho não faz jus à sensação real, o misto de absurdo e surpresa que liberam um frêmito de revolta, a sensação de ser capturado pela incredulidade, o que é exatamente a essência dos sonhos. Ele ficou em silêncio por algum tempo. Não, é impossível dar a sensação real de alguma parte da existência de alguém, que é a sua verdade, seu significado, de sua essência sutil e profunda. É impossível. Nós vivemos e sonhamos sempre sozinhos. Fez outra pausa, como se estivesse refletindo. Então continuou. Obviamente, agora vocês, amigos, entendem melhor do que eu à época. Vocês me enxergam e me conhecem. A escuridão havia ficado tão densa que nós, os ouvintes, mal podíamos nos enxergar. Por um bom tempo, ele já estava mais afastado e se tornara somente uma voz para nós. Nenhum de nós abria a boca. Os outros deviam estar dormindo, mas eu estava acordado. Ouvi e ouvi cada frase, cada palavra, esperando pela sugestão do leve desconforto causado por essa história que parecia se formar livre de lábios humanos no ar noturno e pesado do rio. Sim, eu o deixei prosseguir. Marlowe recomeçou. Eu deixei que pensasse o que quisesse sobre os poderes que me protegiam. Foi o que eu fiz. Mas não havia nada por trás de mim, nada além daquele vapor miserável, velho e destroçado, no qual estava encostado enquanto conversava sobre a necessidade que todos temos de seguir adiante. Pois quando alguém vem para cá, como sabe, não é para admirar a lua. O Sr. Curtis era um gênio universal, mas mesmo os gênios prefeririam trabalhar com as ferramentas adequadas. Pelo menos os inteligentes. Ele não fazia tijolos porque, horas, havia um impedimento físico, como eu bem sabia.
E se ele fazia trabalho de escritório para o gerente, era porque nenhum homem sensato se recusa conscientemente a frustrar seus superiores. Entenderam? Eu entendi. O que mais eu queria? O que eu mais queria era um rebite, céus. Rebites para continuar meu trabalho e fechar aquele buraco. Eu queria rebites. Havia caixas de rebites na costa. Caixas empilhadas, lotadas. Só abrir. A cada 2 passos você pisava em um rebite no pátio daquela estação na encosta. Rebites rolavam para o bosque da morte. Bastava se abaixar e encher os bolsos de rebites, e não havia sequer um deles onde mais eram necessários. Tínhamos placas que seriam úteis, mas nada para fixá-las. E toda semana o mensageiro, um negro alto, com seu malote a tiracolo e um cajado nas mãos, deixava a estação rumo à costa. Várias vezes na semana, uma caravana vinha da costa para vender bugigangas, tecidos de mau gosto, contas de vidro que valiam 1 centavo o quilo, lenços de algodão horrorosos, nada de rebites. 3 carregadores bastariam para trazer o necessário para consertar o casco do vapor. Ele assumiu um tom confidencial, mas imagino que minha atitude distante finalmente deve tê-lo irritado, pois julgou necessário me informar que não temia nem Deus nem o diabo, muito menos um homem. Eu disse que isso era muito perceptível, mas o que eu queria mesmo era uma certa quantidade de rebites. Rebites era o que o Sr. Curtis também queria muito, mas ainda não sabia disso. Cartas eram enviadas para a costa toda semana? Caro senhor, ele gritava, eu escrevo ditando. Eu pedia rebites. Devia haver algum jeito. Para um homem inteligente, ele mudou seu comportamento, tornou-se muito frio e repentinamente começou a falar sobre um hipopótamo. Quis saber se eu me incomodava em dormir no vapor. Eu ficava nos destroços dia e noite. Havia um velho hipopótamo que tinha o mau hábito de sair do rio e perambular à noite pela estação. Os peregrinos vinham e descarregavam nele todas as balas dos rifles que tinham à mão. Alguns até faziam vigílias noturnas à sua espera, porém toda essa energia era em vão. Aquele animal é encantado, ele disse. Só se pode dizer isso sobre as feras daqui. Nenhuma pessoa, entende? Ninguém aqui é protegido por feitiços. Ele se levantou por um momento sob o luar, com seu delicado nariz curvado e meio torto. Seus olhos de malacacheta brilhavam sem piscar e então, com um breve boa noite, ele se afastou. Percebi que estava irritado e muito confuso, o que me despertou certa esperança depois dos últimos dias. Foi muito agradável trocar aquele sujeito por um influente amigo, o castigado, amassado e retorcido vapor de lata. Subi a bordo. Ele rangeu sob meus pés como uma lata vazia de biscoito Huntley e Palmer na sarjeta. Não era muito robusto e muito menos tinha um projeto arrojado, mas o trabalho duro que já tinha dedicado a ele despertava o meu amor. Nenhum amigo influente teria me servido melhor. Ele havia me proporcionado a chance de me soltar, descobrir do que eu era capaz. Não, eu não gosto de trabalhar. Prefiro vadiar e pensar nas coisas boas que podem ser feitas. Não gosto de trabalhar. Nenhum homem gosta, mas gosto do que está sendo realizado. A chance de se descobrir. Nenhuma pessoa pode entender, nem nós nem os outros, qual é a nossa realidade. Elas só podem ver o que é visível, mas é impossível dizer o que significa. Não me surpreendi quando vi uma pessoa sentada na polpa com as pernas balançando sob o lodo. Eu havia ficado muito amigo dos poucos mecânicos da estação, que naturalmente eram desprezados pelos peregrinos. Por serem menos educados, eu suponho, aquele era o chefe, antigo construtor de caldeiras. Era um ótimo funcionário. Seu aspecto era esguio, ossudo, rosto pálido e olhos grandes e intensos. Tinha uma expressão preocupada e era careca como a palma de sua mão. Parecia que seus cabelos haviam grudado em sua face quando caíram, prosperando em algum novo território, pois sua barba se estendia até o umbigo. Era viúvo, pai de 6, que ele deixara sob os cuidados de uma irmã. E sua maior paixão era as competições com pombos. Ele era um entusiasta e profundo conhecedor. Os pombos o deixavam animado. Depois de um dia de trabalho, às vezes saía de sua cabana para falar de seus filhos e seus pombos. No trabalho, quando precisava se arrastar no lodo debaixo do casco do vapor, costumava amarrar aquela barba em uma espécie de guardanapo que trazia para esse fim. Tinha argolas para prender nas orelhas. À noite, às vezes o víamos agachado na praia, enxaguando cuidadosamente seu pano. Depois o estendia solenemente sobre um arbusto para secar. Dei um tapa em suas costas e gritei: "Teremos rebites!" Ficou em pé com um salto e exclamou: "Não, rebites!" Como se não acreditasse no que ouviu.
Então, em voz baixa: Você, Não sei por que agíamos como malucos. Coloquei meu dedo do lado de meu nariz e concordei com a cabeça. Que beleza! Ele gritou, repicando os dedos em cima de sua cabeça e ficando em um pé só. Simulei passos de dança. Saltitamos naquele deck de ferro. O casco fez um ruído medonho e a floresta virgem do outro lado da margem da enseada ecoou de volta, como um trovejar sob a estação que repousava. Deve ter feito alguns dos peregrinos se sentarem em suas camas. Um vulto apareceu contra a luz da porta da cabana do gerente. Depois sumiu e então, em seguida, a própria porta desapareceu. Nós paramos e o silêncio interrompido por nossa algazarra dançante se espalhou novamente por toda a terra firme. Uma grande muralha de vegetação, uma massa exuberante e emaranhada de troncos, galhos, tocos e cipós, imóveis sob o luar, parecia uma rude invasão de vida silenciosa, um vagalhão feito de plantas, gigantesco, espumante, pronto para quebrar sob a enseada e varrer todos os homenzinhos de sua pífia existência. Mas a onda não se movia. Jorros abafados, como grandes espirros e resfôlegos vinham de longe e davam a impressão de que um ictiossauro se banhava entre os reflexos de luz do grande rio. Na verdade, disse o caldeireiro em um tom decidido, não faz sentido não termos os rebites? Ora, não mesmo. Eu não podia pensar em um bom motivo para não tê-los. Chegarão em 3 semanas, eu disse, confiante. Mas não chegaram. Em vez de rebite, sofremos uma invasão, sofrimento e o castigo divino. Chegou aos poucos, ao longo das próximas semanas, cada bocado era anunciado por um burro que trazia um homem branco em roupas novas e sapatos caramelo, saudando os peregrinos de ambos os lados para impressioná-los. Uma fila de negros revoltados, com os pés feridos, vinha logo atrás. Muitas tendas, banquetas, latas, caixas brancas e fardos marrons eram descarregados no pátio. E o ar de mistério se intensificava ainda mais na balbúrdia da estação. Mandaram 5 carregamentos como esse, com uma enigmática aura de fuga desordenada após um saque de diversas lojas de roupas e armazéns que, até segunda impressão, pareciam trazidos para a floresta após o roubo para serem divididos igualitariamente. Era uma amálgama de coisas interessantes por si mesmas, mas cuja demência humana fazia parecer os espólios de um assalto. Esse devotado bando auto-intitulado Expedição Exploratória Eldorado parecia ter algum pacto secreto. Contudo, sua conversa era como a de corsários, provocadora sem hombridade, egoísta sem audácia e cruel sem coragem. Não havia sequer um átomo de sugestão ou intenção em toda aquela turma de que aquelas coisas eram necessárias para o funcionamento do mundo. Arrancar os tesouros das entranhas da terra era o único desejo seu. Sua razão moral por trás disso não era diferente da de um ladrão que arromba um cofre. Não sei dizer quem pagou as despesas daquela nobre empreitada, mas o líder deste bando era tio do gerente. Visto de longe, lembrava um açougueiro de um bairro pobre, com um olhar esperto e preguiçoso. Ostentava sua pança sobre pernas curtas, enquanto sua gangue infestava toda a estação, conversava apenas com seu sobrinho. Os dois perambulavam juntos o dia todo com suas cabeças coladas em uma confabulação eterna. Acabei desistindo de me preocupar com os rebites. A tolerância de um homem para esse tipo de loucura é mais limitada do que se pode imaginar. Pensei, que se dane, e larguei de mão. Eu tinha tempo de sobra para meditar e, de vez em quando, dedicava meus pensamentos ao Kurtz. Não que estivesse muito interessado nele, não, mas estava curioso para ver como esse homem, que havia aparecido por lá com certas ideias morais, chegaria ao auge e como continuaria seu trabalho a partir de então.